Se você precisa, chame por ele. Ele te ouve, te atende, é fiel. Manda um anjo pra te ajudar. Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Graças a Deus eu estou bem. Hoje eu vim aqui conversar com vocês mais um vídeo. Espero que você esteja gostando das nossas conversas, porque eu sei que não é em vão. Possa um ou dois não gostar, mas eu sei que Deus ele vai direcionar o meu vídeo para as pessoas certas que Ele quer que escute. Deus ele sabe de todas as coisas, né? Tem pessoas que querem aprender, tem pessoas que não querem aprender, não querem mudança, tem pessoas que não aceitam ser repreendido. Então, infelizmente, só vai ter caminho de sofrimento. É lógico que as pessoas, eu não sei o que passa na mente deles, mas quando a gente não quer aprender, a gente sofre mais ainda. E na vida nós temos aflições, nós passamos por momentos difíceis, de luta, de dificuldade, mas se a gente está querendo aprender, a gente sabe que aquele momento vai passar. Né? Nós sofremos pouco, não sofremos tanto quando uma pessoa ela dá uma de rebelde, né? E não quer aprender as coisas certas. Mas infelizmente na vida a gente se depara com muitas pessoas assim, né? Que elas não querem aprender de jeito nenhum. E hoje, a cada dia que passa, eu tenho aprendido mais ainda. Quando eu vejo que a pessoa ela não quer, fecho a minha boca. Porque eu tô perdendo, aí sim eu vou estar perdendo meu tempo, né? Mas sim, o que eu quero falar para você hoje é que não venha desistir, que não existe nada impossível, mas você tem que ter a certeza se é para ser, é para você. Então assim, a gente tem que buscar o discernimento, a direção certa para a gente não estar caminhando sem ter a certeza daquilo que é para nós. Seja lá o que for, né? Eu não sei o que você está enfrentando, não sei qual é a sua dificuldade, mas eu acredito que Deus, Ele sabe, Deus, Ele está te vendo, e Deus, Ele, se você falar com Ele, Ele vai falar com você. Não sei se a gente não falar com Ele, Ele não vai falar com nós, porque eu sempre falei com Deus, desde quando eu nasci, me entende de gente, né? Eu falo desde quando eu nasci, mas tipo, desde quando eu me entendo de gente, que eu sempre falei com Deus nos meus pensamentos. Sempre fui curiosa em saber sobre Deus, e cada dia mais que eu busco sobre Ele, eu aprendo mais, mas não quer dizer que eu não peco, porque o pecado a gente vai estar sim pecando. A gente tem que lutar para não pecar, para não cometer erros, né? Mas às vezes a gente também está no erro, mesmo você achando que você não está fazendo nada de errado, por não estar na direção certa. É aí que vem o sofrimento, porque como eu já falei em outros vídeos, quando eu conheci o meu esposo, eu tinha meus 17 anos. E eu conheci ele só como amigo, foi só amizade. E eu tinha um namorado. E eu fui para casa da minha irmã, que morava em outra cidade distante da minha. E aí ela já era da igreja, né? E ela falou assim, vamos fazer uma campanha de oração. E eu não era da igreja. E ela falou, vamos fazer uma campanha de oração para ele vir para cá, vocês casam, aqui é um lugar bom, e vocês fazem a vida de vocês aqui, porque aqui é legal. Você não gostou daqui? Aí eu falei, gostei. Aí eu comecei a fazer a campanha de oração com ela, né? A gente orava meia hora de oração, das 11h30 até a meia-noite. Foi 7 dias de campanha, 7 dias de oração. E nesse período, Deus ele falou comigo, mas ele não falou comigo usando os profetas dele, em sonho, não foi nem em visão. Foi ele me acordou com a voz dele me falando comigo. Eu escutei, sim, nitidamente. Eu escutei como Deus ele falou assim, ó, tu queres o que não é teu. Aquela voz enorme, grandona, parece ter a voz mesmo do Cid Moreira, aquela voz bem... Não que a do Cid Moreira é quase igual a de Deus, não a de Deus que é igual a do Cid Moreira, mas é uma voz que toma todo lugar, é uma voz como o som de muitas águas, é uma voz assim, que nunca mais ela sai dentro de mim,
Não sei se você que está me ouvindo, você também já passou por essa experiência, mas eu já passei. Também foi só essa vez, eu não ouvi mais. Então, quando eu ouvi aquela voz, eu me calei. Eu sabia que era Deus, mas lá dentro de mim eu não queria acreditar. E por eu saber que era Deus e eu querer ficar com esse meu namorado que eu gostava dele, eu não falei nada para minha irmã, fiquei quieta na minha. E foi passando os dias, eu fui se perdendo a vontade de falar com ele. E fui me aproximando mais dessa pessoa que eu tinha feito amizade com ela, né? Desse rapaz, fui fazendo mais amizade com ele, me aproximando mais dele. Mas não era aquele sentimento assim, mas eu gostava realmente do meu namorado. E eu queria ser fiel com ele, porque eu queria ter um compromisso sério. Eu queria me tornar uma pessoa de respeito, de confiança, mas para você também ter uma pessoa do seu lado de confiança, você também tem que ser a mesma pessoa que você quer que a outra seja com você. Então eu estava querendo realmente algo sério com ele. Só que Deus falou comigo, tu queres o que não é teu. E mesmo eu sem querer dar ouvido para o que Deus tinha falado para mim, ele deu ouvido. Eu comecei a dar ouvido para o que Deus tinha me falado e eu fui perdendo o sentimento pelo meu namorado. E eu comentei com a minha irmã, que a minha irmã que já tinha experiência assim com Deus, e ela falou que realmente que Deus que tinha falado comigo, mas que Deus ia continuar fazendo a obra. E realmente Deus fez a obra. Eu peguei e liguei pro rapaz que eu tava namorando, falei pra ele que eu não ia querer mais continuar namorando com ele, pra ele seguir a vida dele e eu seguir a minha vida. E aí passou os dias, né, eu fui me apegando mais ainda nesse rapaz que eu conhecia e Deus confirmou também que era de Deus eu com ele e eu me casei com ele, fiquei noiva dele, né, ele me pediu pra namorar comigo e nós entramos para a igreja juntos, né, se batizamos junto no dia do nosso noivado, Deus confirmando mais ainda que era de Deus nós dois, a aliança dele. E hoje eu tenho 23 anos de casada, 3 filhos e sou feliz, abençoada, mas nem sempre foi assim. Mesmo com a confiança e a certeza que Deus ele tinha dado meu esposo para mim, eu ainda tinha aquela luta que a gente vai passar, né? Mesmo sabendo que era de Deus, quando a luta vem, a gente passa um vendavalzinho e acha que vai ser tudo destruído. Mas o que eu quero te falar assim, que quando a gente dá confiança e dá uma oportunidade para Deus, ele mostrar para nós quem ele é, como ele é, a gente passa a confiar mais e mais cada dia nele. Porque nós somos totalmente vulneráveis. Uma hora a gente está com um pensamento, outra hora está com outro pensamento. Mas a gente tem que querer sempre estar confiando em Deus. Sempre querer estar com Deus, porque Ele é tudo na nossa vida. Ele é... Cara, só você mesmo, para você poder ter experiência com Ele. Não adianta eu ficar falando. Se você não tiver, eu acho que cada um tem que ter essa experiência mesmo com Deus. E assim... Eu acho profunda a minha história com meu esposo, porque um dia mesmo que nós se conhecemos, eu fui pra praia, aqui perto da minha casa, e essa praia, até o nome dela é Praia Brava, que ela é muito agitada, a onda muito enorme. E eu entrei na água, confiante que estava tudo ok, sem saber nadar, e de repente eu estava me afogando. Não estava mais conseguindo colocar o pé na areia. E esse rapaz que eu só era apenas um amigo que eu tinha conhecido, ele já estava de olho em mim um tempão. Ele viu que eu estava num lugar perigoso e que não ia ser legal, mas ele não queria se intrometer porque ele não tinha muita intimidade comigo, para conversar comigo. E ele foi lá e me salvou. E hoje ele me salvou e está comigo até hoje, graças a Deus. Né? Assim, em meio às vendaval que nós já passamos por muitos momentos de tribulação, de dificuldade, eu tenho aprendido com Deus, né? Chegar até aqui e não foi à toa, né? Eu tive que fechar os meus olhos para o mundo, tive que tampar os meus ouvidos para as pessoas que vinham dar conselho para mim, o conselho que era bom, eu pegava e guardava e praticava, o conselho que era ruim, eu jogava fora, porque a gente tem que ter certeza daquilo que a gente quer, daquilo que Deus quer para nós. Quando a gente tem certeza daquilo que Deus quer para nós, a gente quer,
a gente vai e luta e a gente vence. Agora, quando você não tem certeza, você sempre vai estar lutando e nunca vai estar vencendo. Você vai estar lutando e nunca vai vencer. Porque não é para você vencer. Porque essa guerra não é sua, você está guerreando à toa. Então, assim, o que eu quero dizer para você, que busque direção para Deus, né? Assim como Deus ele falou comigo, assim como Deus ele fala comigo, ele fala com você também. Não fique olhando para o seu pecado e falando assim, não sou cheio de pecado, eu não vou falar com Deus, porque isso está impedindo de você se aproximar de Deus, e realmente é o que nos impede, porque a gente sempre vai estar pecando. Não que a gente tem que vou ficar assim mesmo porque Deus me ama do jeito que eu tô. Não, ele quer ver que a gente quer mudança, aí a mudança vem. E isso aí é aos poucos, não é imediato. Tem pessoas que mudam rápido, tem outras que não. Mas quem faz a obra é Deus, não somos nós. O que nós temos que fazer é amar, dar atenção, ter paciência, né? Então, assim, se você está cansada de lutar, está sofrendo, está passando por dificuldade, não sabe o que fazer, peça para Deus a direção que Ele vai te dar. Eu tenho certeza, quando você começar a pedir para Deus a direção certa, falar com Ele, não precisa você ir pedir oração para ninguém. Você mesmo vai lá, dobra o seu joelho no seu quarto, fala com o Senhor, fala com Deus, Ele te escuta, assim como Ele me escuta, assim como Ele me escutou um dia e Ele me tirou de um lugar horrível, que só Deus sabe de onde que Ele me tirou. Eu acredito que Ele também vai tirar você, eu acredito que Ele vai te ajudar e te dar uma direção certa, porque Deus Ele é fiel. E assim, essa é a minha palavra para você, não desista, né? Siga em frente, porque ainda há esperança. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, aí é que chega a luz no fim do túnel. E Ele é a luz no fim do túnel, a qual nós precisamos. Então confia em Deus, né? Confia no Filho dele, Jesus Cristo. Peça para Ele, enquanto há tempo, não espere o vendaval chegar para você buscar, porque aí você vai ficar sentindo mais dor, né? Aprenda a buscar Ele antes do sofrimento, porque aí vai ser menos dor. Então, se você precisa, se você está passando por um momento difícil, fala com Ele que Ele vai te ajudar. Ele é a nossa única ajuda que nós precisamos. Ele é o nosso único caminho, o nosso único ponto seguro é Deus. Confia nele que Ele tudo fará por você. Se você precisa, chame por Ele. Ele te ouve, te atende, é fiel. Manda um anjo pra te ajudar. Um beijo no coração e Deus abençoe você.